Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Como vão? Beleza? Tudo bem? Sentiram minha falta ou não? Olha a hipocrisia, hein? Gente hipócrita, né? Matemática, quem vai ter falta da matemática? Tudo bem? Está estudando ou não? Foi pular carnaval não, né? Mas não era para pular, pô. Pulei em casa. Ah, pulou em casa. Ah, sei. Olha só. Tudo hipocrisia, tudo fake news. Tá? Bom, vamos começar? Dá uma pausa aqui. Pessoal do online aí, bom dia. A gente tá o dia inteiro aqui hoje, é ou não é? Tá? Até as 5? Sem ir embora, né? Porque às vezes eu volto do almoço, né? Parece que é Rússia e Ucrânia, isso, né? Tá dizimando a Ucrânia aqui. Não, a gente não pode. É a partir daqui que a coisa vai ficar mais interessante, tá? A gente abre matemática financeira falando do juro simples e do juro composto. E a gente, lá é sempre bom a gente recapitular, a gente viu que em juros simples, tudo trabalhava na linha de quem mesmo? Tudo no juros simples era proporcional. E eu bati na tecla que a gente não sabe ficar decorando fórmula. Né? Uma regrinha de 3, né? Uma porcentagem resolvia as questões de juros simples. Mas o foco principal de qualquer banco não é só 6 gramas, é o juro composto, que é o juro sobre juro. E quem fazia tudo aqui no juro composto é aquele fator de aumento. Né? Por exemplo, 10%, 1,1, lembram disso ou não lembram? 20%, quem é o fator? 1,2, 0,2 é a taxa. Tá? Estou falando do fator, o fermento. 30%, quem é o fator? Hein? 1,3, 40%, quem é o fator? 1%, quem é o fator? 1,01. Tudo na matemática financeira é o fator que vai fazer. Hoje a gente vai ver essa parte de taxas equivalentes e já perceba um detalhe, ó. Eu coloquei taxas equivalentes no regime de juros simples e coloquei taxa equivalente no regime de juro, o que cai na 6 gramas isso aqui. Mas eu coloco as duas para a gente estabelecer um paralelo. Tá? Aí a gente vai ver hoje, né, a parte de desconto racional composto, que é a operação inversa do juro composto. A gente vai ver já hoje planos de amortização. Tá? SAC, que é a amortização constante, price, pode aguardar a questão de amortização na prova. Prestação, né? São as rendas uniformes, que a gente já vai atacar hoje. Tá? Você sempre encontra na prova do Banco do Brasil, quando a Sage Gran Rio faz, ou quando qualquer outra banca, saque, price, prestação. Né? Aquelas prestações, né? Você vai fazendo financiamentos, né? Os bancos gostam muito disso, sempre encontra. E ali é receita de boa. Seguiu a receita, mata a questão numa boa. Tá? Então a gente vai passar hoje. Amanhã eu estou aqui também, estou ou não estou? Né? Na parte da manhã, isso ou não? Né? Mas amanhã já é matemática. Aí a gente vai ver amanhã sequências, PA, PG, a parte que tem aparecido, problemas envolvendo sistemas, tá? Não faltem, que essas aulas são as aulas importantes. Quer dizer, não que as outras não tenham sido, mas, né, o maior volume de questões, o que é mais pesado é a partir de agora. Tá? Bom, dá uma pausa aqui, ó. Taxas do quê? O que é isso, gente? Taxa equivalente. Elas vão produzir o mesmo efeito. Que às vezes você quer aplicar a sua grana ao mês. Às vezes você quer aplicar a sua grana ao bimestre. Olha, eu queria colocar o meu dinheiro, mas eu só quero pegar o meu dinheiro daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses, ou daqui a 6 meses, tá? Ou daqui a 1 ano. O que seriam taxas equivalentes? Elas vão produzir o mesmo efeito. O mesmo efeito. Colocar o mês é a mesma coisa que colocar o bimestre, que é a mesma coisa que colocar o trimestre. Vocês vão ver como é que isso aí funciona. Tá? Isso cai em prova? Cai, mas é bem difícil cair num regime de juros simples, volto a falar. Aí eu chego aqui hoje, olha, eu vou aplicar o meu dinheiro a uma taxa de 10%, que mesmo, Al? O que é isso, taxa de 10% ao mês? Se você deixar a sua grana durante um mês, você vai ganhar quanto em cima da tua grana? 10%. E aí eu queria saber, né, quanto é que você ganharia, em termos de taxa, tá? Quanto é que você ganharia daqui a 2 meses, ao bimestre? Ao bimestre é um período de 2 meses. Tá? Eu não posso esquecer que tudo no juros simples é o que mesmo? Se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses, porque o bimestre equivale a 2 meses, eu vou ganhar quanto? 20%. Então, olha para cá, não copia, tá? Depois eu te dou um tempinho para copiar. Então, se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto mesmo? De 20%. Alguém percebeu que, né, o que está interagindo aqui é a proporcionalidade? É ou não é? Eu já sei que um mês equivale, um bimestre equivale a 2 meses. Então, se em um mês eu ganho 10%,
Em 2 meses, né, basta, né, aplicar a proporcionalidade, multiplicar a taxa por quanto mesmo? Por 2. Agora, veja bem, isso aqui só é viável porque eu estou trabalhando no regime de juro o quê? De juros simples. Então, aplicar a tua grana a 10% o quê? Repete? É equivalente a aplicar 20% ao bimestre. É equivalente, é a mesma coisa. A gente representa assim, 20% AB, tá? 20% ao bimestre. Então, a taxa de 20% ao bimestre, ela é equivalente à taxa de quanto mesmo? De 10% ao mês. São as taxas equivalentes. Se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses o meu ganho 20%. Em 3 meses, qual vai ser meu ganho? De quanto? 30% ao trimestre. Tá? Por que dificilmente no regime de juros simples cai em prova? Porque é muito fácil. Né? É muito fácil. Mas eles induzem muita gente ao erro, né? Porque muita gente acha que quando está trabalhando com taxas equivalentes, não consegue diferenciar o juro simples de quem mesmo? Do juro composto. A galera acaba achando que 10% ao mês é a mesma coisa que 20% ao bimestre. No juro composto não, porque é juro sobre juro, vai dar sempre algo a mais. Aqui não é juro sobre juro, aqui é sempre em cima do capital inicial. Por isso que você pode, né, pensar, né, trabalhando aí no limite da proporcionalidade, que não vai errar nunca no juro simples. Tá? 10% ao mês, 20% ao bimestre, 30% ao trimestre, ao quadrimestre. A taxa seria de quanto mesmo? De 40% ao quadrimestre, ao semestre. 60% ao semestre. E ao ano? Um ano equivale a 12 meses. Você teria uma taxa de 120%, que é mesmo? Ao 120% ao ano. Todas essas taxas aqui estão equivalentes à taxa de quanto mesmo? De 10% ao mês. São taxas equivalentes. Então, se alguém falar assim para você, no regime, não esqueça, no regime de juro o quê? Simples. Colocar 10% ao mês é equivalente a colocar o quê mesmo? 40% ao quadrimestre. É a mesma coisa, vai produzir o mesmo efeito em cima do seu capital, vai produzir a mesma coisa. Ah, mas quando é que eu coloco a 40% ao quadrimestre? Você vai combinar com o banco. Ó, eu quero que renda de 4 em 4 meses. Aí é uma combinação que você fala lá com o teu gerente, né? Você vê lá o tipo de aplicação. Agora, é legal eu visualizar isso aqui inicialmente no regime de juros simples? Sim, para entender mais uma vez que o que marca os juros simples é a linha de quem mesmo? Da proporcionalidade. Tudo no juros simples é proporcional. Tudo bem, não? Agora é ali que nos interessa, é aqui, né, que a Sesgran Rio começa a colocar questões. Aqui, o juros é simples ou composto? Tem proporcionalidade? Então, se a banca falar que 10% ao mês é equivalente a 20% ao bimestre, isso está certo ou errado? Errado, porque é juro sobre juro, para você ter uma ideia. E aí, se você abrir os livros de financeira, né, você fica até assustado, porque são fórmulas que o pessoal começa a colocar, eles acham que tudo é fórmula, e não é. No juro composto, quem vai fazer tudo por você? É o F. Quem é esse F? Alguém lembra? É o fator. É o fator que faz tudo, não adianta. Vocês vão ver que aqui é o fator, vocês vão ver que em rendas é o fator, vocês vão ver que na tabela price é o fator que também vai te ajudar a interagir, é o fator que faz tudo. Toda vez que eu estiver trabalhando no regime de capitalização composta, é o fator. Quem achar que é proporcionalidade vai quebrar a cara, volto a falar. Bom, quem é o parâmetro? É essa taxa aqui. A taxa de quanto mesmo? Bom, 10%, qual é o fator? Só me ajuda aí, 1, o quê? 1,1. Não copie agora, tá? Só para você entender. Se você pegar lá no dia da prova, taxas equivalentes no regime de juros o quê? A primeira coisa que você tem que lembrar logo, quem vai me ajudar é o que mesmo? É o fator, aquele fermento que faz a grana aumentar. 10% ao mês, qual é o fator? 1,1. Só que eu quero saber o que mesmo? Um bimestre equivale a quantos meses? Então significa dizer que esse fermento vai agir quantas vezes? Vai agir no mês de janeiro e no mês de... Então, qual é o fator ao bimestre? É esse cara aqui, ó. 1,1 elevado ao que mesmo? Ao 1,1 ao quadrado. Por que 1,1 ao quadrado? Não esqueça que no juro composto, esse F de fator é de multiplicação. O que faz a minha grana crescer no juro composto? Crescer e multiplicar. E é multiplicação. Na verdade, 2 meses seria isso aqui, ó. 1,1 vezes 1,1. Quanto é que dá 1,1 vezes 1,1? Dá 1,1 que é mesmo? Dá 1,1 ao quadrado. Então, ali eu trabalho com expoentes. Por quê? Não esqueça que no juro composto, o gráfico, alguém lembra do nome desse gráfico aqui?
É exponencial. No juro simples, o gráfico é o que mesmo? Helena, é doido para quebrar o pé, que eu vou meter esse custo na justiça, eu vou arrancar todo o dinheiro que ela tem. Ela já não tem muito dinheiro, né? Tá? No juro simples é linear, está em PA. No juro composto é exponencial, está em PG, em progressão geométrica. Que ela cresce com uma velocidade tremenda. Por isso que é expoente de exponencial. Então quer dizer, Jardim, que basta que eu calcule o fator aqui ao mês e faça a conversão. Bom, um bimestre são 2 meses. Quer dizer, o fator vai interagir quantas vezes? 2 vezes. Daqui a pouco a gente vai ver quanto é que vai dar isso ali. Tá? De mês para trimestre. Dentro de um trimestre, eu tenho quantos meses? Então, vai ser o meu fator elevado que mesmo o meu fator elevado ao cubo. 1,1 ao cubo. Estão pegando a malícia da coisa? Sim ou não? Tá? Ao quadrimestre. Dentro de um quadrimestre, eu tenho quantos meses? Então, o fator vai interagir quantas vezes? Janeiro, fevereiro, março e abril. Quem vai ser o fator? 1,1 a quarta. É claro que você já pegou a lei de formação. Ao semestre, quem vai ser o fator? 1,1 a 6. Anualmente, quem vai ser o fator? 1,1 elevado a quanto? A 1,1 elevado a 12. Então, você percebeu que o coração, no juro composto, em se tratando de taxas, o quê? O coração é sempre descobrir quem é o que mesmo? Aí você vai vendo quantas vezes esse fator vai trabalhar. Agora, veja bem, a Sesgran-Rio faz o quê? A Sesgran-Rio não pede a resposta desse jeito. Não é só a CESP pede. A CESP é a mais diabólica de todas, né? A Sesgran-Rio pede para você calcular isso daqui. Então, volta aqui. 10%, qual é o fator mesmo? 1,1. De mês para bimestre, porque o fator vai trabalhar 2 meses. Aqui o fator vai trabalhar 3 meses, 4 meses, 6 meses e o que mesmo? E 12 meses. Então, calculou o fator, veja quantas vezes ele vai trabalhar. Agora, o que a Sesgran-Rio pede? A Sesgran-Rio quer que você calcule o valor disso aqui na forma de porcentagem. Ela pede para você calcular na forma de porcentagem. Dificilmente ela pede na forma de fator. É difícil ela pedir na forma de fator. Jardim, o que eu faço quando eu tiver um fator, já que a Sesgran-Rio gosta da resposta na forma de quê? Porcentagem. Qual é a regra para eu calcular na forma de porcentagem? Você vai ter lá o fator, vai ter que calcular o valor do fator. Quer dizer, eu vou ter que calcular 1,1 elevado que mesmo ao... Alguém lembra quanto é que dá 1,1 ao quadrado? Que eu pedi até... E eu vou botar novamente para você não esquecer, tá? Ó, 1,1 ao quadrado, que é 1,1 vezes 1,1, vai dar 1, o quê? 1,21. E é bom você guardar 1,1 ao cubo, tá? Que aparece muito nas provas. Dá 1,331. Essa duplazinha aqui aparece muito nas provas. É bom que você já vá para a prova conhecendo o valor dessa dupla. 1,1 ao quadrado dá 1,21. 1,1 ao cubo dá 1,331. Esqueceu, tem que fazer a conta. Como é que eu faço para multiplicar 1,1 por 1,1? Multiplica sem a vírgula inicialmente, depois você coloca a vírgula. Vamos só multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Olha só, vai dar 1, 2, 1. Quantas casas decimais eu vou ter no meu resultado? 1, 2, 1, 2. Olha só, vai dar 1, o quê? 1,21. Tudo bem ou não? Legal? Tá, mas é bom que você já vá para a prova sabendo o valor dessa dupla. E uma outra dupla que aparece muito em prova é essa daqui, ó. 1,2 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que dá 1,44, e 1,2 ao cubo. É importante sempre lembrar dessas duplas, tá? 1,728, tá aqui, ó. Essas duas... e se apareceu outra dupla, tem que fazer a conta, não tem jeito. Tá bom? Tem que fazer a conta. Então me ajuda aqui, ó, tá? Quanto é que dá 1,1 ao quadrado? Dá quanto mesmo? 1,21, tá aqui, ó. Tá? Esse é o fator, olha para cá, não copia. Este daqui é o fator, né, gerado por um período de quantos meses mesmo? Se alguém perguntar para você, qual é o fator que você vai ter em 2 meses? 1,21. Esse é o fator que você vai ter. Só que a Sesgran-Rio não gosta da resposta na forma de fator. Ela gosta da resposta na forma de quê mesmo? E o que eu faço? Jardim, quando eu tiver o fator, o que eu faço para transformar esse fator para porcentagem? Você tira uma unidade, que é o 100%, tudo bem? 100% vale 1. E esse resultado aqui, você multiplica por 100. Porque quando você multiplica por 100, o resultado sempre virá na forma de quê mesmo? Os resultados sempre virá na forma de porcentagem. Quando você multiplica por 100, o resultado sempre virá na forma de porcentagem. Vamos só seguir ali a regra? 1,21. Vamos subtrair de uma unidade. Quanto é que dá 1,21 menos 1? Dá quanto?
0,21. Tudo bem ou não? Tá? E para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100. Quanto é que dá 0,21 vezes 100? Dá quanto? 21%. Tá aqui, ó. Tá? Eu já sabia disso, né? Porque essa terminação aqui já indica para você quem é a taxa. 1,21 significa dizer que a tua taxa é de quanto mesmo? A taxa, já sabia disso, eu só estou mostrando para vocês a forma técnica. E olha só como é que é diferente. No juros simples, daria quanto? Vamos lá, galera. 20%. No composto está dando quanto? Está dando um pouco a mais, tá? Não está? Por que está dando um pouco a mais? Porque é juros sobre juros. E tem proporcionalidade ali? Olha como é que não há proporcionalidade ali. Então, o que eu estou falando? Então, no juro composto, 10% ao mês equivale a quanto? 21% equivale a 21% ao bimestre. Olha como é que não é 20%. Seria 20% se houvesse proporcionalidade. Ou seja, se o regime de juros fosse o que mesmo? Se o regime de juros fosse simples. E muito cuidado, esse juro é violento. Volto a falar para vocês. Por que eu estou dizendo que esse juro é violento? Né? Porque ao bimestre o fermento está interagindo poucas vezes. Agora é para cá, 1,1 ao cubo. Alguém me ajuda aí? Eu já botei ali o valor do 1,1. Quanto é que dava 1,1 ao cubo? 1, o que mesmo? 3,1. Esse é o fator por um período de quantos meses? Eu quero passar para a porcentagem. O que eu faço para passar para a porcentagem? Tiro 1. Quanto é que dá 1,331 menos 1? Me ajuda aí? 0,331. Para passar para a porcentagem, é só multiplicar por quanto? Desloca vírgula duas casas. Vai ficar 33, o quê? 33,1% até ao trimestre. Olha só como é que o negócio já começa a ficar feio. No regime de juros simples, ao trimestre está dando quanto? Quanto? No composto está dando quanto? 33,1%. Olha como é que a diferença já começa a ficar significativa. E à medida que você vai aumentando cada vez mais... Ah, Jardim, aqui deu para fazer a conta. E se a Seja Rio pedir 1,1 a 12? Eu vou ter que fazer essa conta, sim ou não? Depende da tua necessidade. Né? Mas ela não vai fazer isso com a gente. Nenhuma banca faz isso. Se ela pedir o valor de 1,1 elevado a quanto? Ela vai ter que dar para a gente o valor dessa potência. Porque ela sabe que é inviável em dia de prova alguém ficar fazendo 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1. Ela sabe disso. Que é inviável. E aí na tua tabelinha, tem até, eu repeti algumas questões e até a tabela. Vê se você encontra aí, por favor, por gentileza. A taxa de 10% em 12 meses. Não sei se você consegue visualizar aí. Ficou bem minúscula essa tabela, né? Não tem não? Aí embaixo. Não tem aí? Ela está passando aqui para mim, ó. Então, como é que na tabela eu visualizo isso? Às vezes a 6 gramas já dá assim mesmo, está na forma de fator. Mas eu acho que aí está na forma de porcentagem, não está não? 10%, aí cruza 10% com 12, porque um ano são 12 meses. Tá ruim para enxergar, não tá? Eu vou te contar, né? Perdão, 1, tá, aqui para mim já tá bom. 1,3. Perdão, desculpe. Vou parar aqui, tá legal? Que aí a gente aproxima. Também não pode precisar até apocalipse com as casas decimais, senão, tá legal? Então, olha só. É 3 aqui? Ah, é 3? Perdão. Também achei. 3,13. Perdão. Aqui, tá aqui. Esse é o fator por um período de quê mesmo? Um ano, é isso, não é? 12 meses. Tá? Esse é o fator. Se alguém perguntasse para você qual é o fator, aproximadamente 3,1384. Esse é o fator. Ninguém precisa se preocupar em fazer essa conta. A 6 Rio lá na prova vai dar isso pra gente, tá? Ou a tabela, ou ela já dá assim mesmo pra gente. Considere que 1,1 elevado a 12 vale tanto, tá? Então não há... Agora, se for ao quadrado até o cubo, eu já vi as bancas exigirem que o aluno faça a conta. Mas a quarta, quinta, sexta, sétima, dificilmente a banca vai pedir, tá certo? Ela já vai dar isso pra gente. Agora, esse é o fator. Eu queria passar isso aqui para porcentagem. O que eu faço para passar para porcentagem? Tiro uma unidade, vai ficar quanto então? 2,1384. Agora multiplico por 100. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas. É isso, né? Concorda ou não comigo?
multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas. Como é que vai ficar isso aí, por favor? 213,84, que é mesmo? Por 213,84%, para a gente ter uma ideia. Olha para cá rapidinho. Já entendeu por que você não pode financiar um carro em 60 vezes? Ainda que seja a realidade do povo, estou brincando, tá? Se você quiser fazer o teu sonho, vá à luta. Só trabalhe 60 vezes, dobrado, para você, né, pagar. Mas o que eu estou querendo alertar vocês é o seguinte, no juro simples está dando quanto? No juro composto está dando mais um pouquinho em relação àquilo ali, está o quê? Está dobrando. Porque o dobro de 120 dá 200 e... Se você, né, prolonga um pouquinho mais, olha só a taxa, olha o absurdo da taxa. Se alguém hoje for a um banco, um Itaú da vida, pegar um empréstimo, nessas condições, e o empréstimo, né, ele está extrapolando isso aqui, só para você ter uma ideia, 10% ao mês eu pago. Né? A taxa durante o período de um ano vai ser de mais de 200%. Para você ter uma ideia. Se você se enrolar, porque às vezes acontece isso, dá para eu pagar. Né? A gente vai com o coração na paz, né? Dá para eu pagar. Mas às vezes no percurso desse financiamento acontece algum imprevisto. E aí nesse imprevisto você não paga naquele mês, aí acaba com a sua vida. Acaba com a conta da sua vida e com a nossa vida, que eu falo. Então por isso que eu tenho que ter muito cuidado com essa coisa de empréstimo. E há um momento que eles estão vendendo empréstimo assim, nem vendendo, né? Pega esse empréstimo, já tá. Tem que tomar muito cuidado. Porque o empréstimo é feito no regime de juros que é mesmo com... Aí você vê lá 10% o quê? Ao mês, o que você pensa? Estou dando exemplo, tá? Estou precisando de 5 mil reais, 10%, 500 reais por mês eu consigo. Mas você não sabe que isso vai gerar para você lá no final, né? Nessa situação... Né? O que você vai pagar de juros é uma coisa absurda que você vai pagar de juros. Não estou falando que se você tiver que pegar empréstimo, você não pegue, mas analise, né, as taxas, veja a sua situação para você não se enrolar cada vez mais. Qual é a diferença entre taxas equivalentes no simples e no composto? Aqui tudo é o quê? Aqui é juros sobre juros, mas quem é que vai? Você não precisa decorar a fórmula. Eu não sei se alguém chegou já a ver esse assunto, é uma quantidade de fórmulas absurda. Não preciso, porque quem é que vai fazer tudo para você aqui? É o que mesmo? É o fator que vai fazer. Calculou o fator, vê quantas vezes ele vai interagir e matou a questão. Eu não preciso ficar perdendo tempo com essas questões, de ficar decorando fórmula. É isso que eu tenho batido na tecla. Hoje a gente vai decorar uma ou duas formulazinhas, cada tabela prática, mas é uma fórmula que também você usa em prestações, facilita mais a nossa vida. Mas o restante, você vai ver que é o fator, juro composto é o fator que vai interagir. Tudo bem, anota aí, legal? Dá uma copiada nesses dois blocos aqui, por gentileza. Pessoal que chegou agora, bom dia, tudo bem? É evidente que como a Sesgra Rio gosta no regime de juro o quê? A partir de agora, tudo que eu pedir de taxa equivalente, ainda que eu não fale, vai ser no regime de juro composto, tá legal? Dá uma pausa aqui rapidinho. Sempre que ele pedir taxa o quê? Eu vou pedir para você fazer o seguinte esquema, para você não errar. Existe a taxa antes e existe a taxa o quê? Depois, né? Você pode ver que a gente tem a taxa inicial, né? Seria o parâmetro, né? Por exemplo, qual é a taxa inicial aqui? É de quanto mesmo? E aí ele pode pedir para passar para bimestre, pode pedir para passar para trimestre, aí ele que vai direcionar a gente. Por isso que eu falo que sempre existe o antes e o que mesmo e o depois. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte, tá? Pediu taxa equivalente, você vai fazer exatamente assim, ó. Aqui eu vou ter as duas taxas. A antes, a taxa referência e a taxa que ele quer. A taxa depois. Tá legal ou não? Tá? Então, toda vez que você estiver lá na Sesgra Rio, qualquer prova, e que ele pedir taxa equivalente, Jardim, ele não especificou o tipo de regime. Não especificou, já sabe que ele está trabalhando no regime de juro, que é mesmo? Composto. Qual é a taxa antes? É a que ele vai dar para você, tá? Ele está falando que a taxa parâmetro, a taxa de quanto mesmo? Então, olha só, eu já tenho uma taxa de 20% ao mês. Aí ele quer saber qual é a taxa o que mesmo? Aqui é semestral.
Então, alguém já percebeu um detalhe interessante? Ele está dando para a gente, ainda que eu já saiba, ele está dando para a gente a taxa o que mesmo? E está querendo saber a taxa semestral. Qual é a taxa equivalente no regime de juro composto? Muita gente lá no dia da prova, e haverá nas opções, se um mês eu estou pagando quanto? Em 6 meses, 6 vezes 20 vai dar 120%. Está furado, isso só estaria certo se o regime de juro fosse juro, só que agora a gente está trabalhando na capitalização composta. Você vai encontrar nas opções 120%, se marcar vai errar. Só se a banca falar que a capitalização é simples. Mas se ela não falou nada, e a 6 gramas às vezes não fala, fica implícito que a capitalização é composta. Então, ele quer passar de mês para quê mesmo? Olha, no juro composto, taxa não faz nada. Quem faz é o que mesmo? É o 20%. Qual é o fator? Alguém poderia me dizer? 20%, o fator é 1, o quê? Então, ao mês, esse fator de 1,2. Ele quer passar de mês para quê mesmo? Para dentro de um semestre. Eu tenho quantos meses? Então, esse fator vai trabalhar quantas vezes? Então, qual é o fator equivalente, né, ao semestre? De quanto mesmo? De 1,2 elevado a 6. Aí a 6 vai ter que dar isso na tabela para gente. Ela vai ter que dar isso na tabela. Volto a falar, ninguém precisa ficar desesperado. Caramba, como é que eu vou calcular isso? Elevado a 6, elevado a 10? Não precisa. O teu trabalho é inicialmente só descobrir quem é o que mesmo? Só descobrir quem é o fator. Aí você vai ver quantas vezes esse fator vai trabalhar, né? Aí você já vai... Isso aqui é o fator 1,2 elevado a 6, é o fator equivalente, mas é o fator semestral. Por isso que está elevado a 6, para a gente ter uma ideia. Eu não sei se na tabela alguém consegue visualizar para mim 20%, né, em 6 meses. Não tem não? Pô, é porque parou no 18, né? Pô, brincadeira, né? Mas vamos lá. Não, é porque 1,2 elevado a 6 também daria para fazer isso aqui, ó. 1,2 a 6 é 1,2 ao cubo vezes 1,2 ao cubo. É ou não é? Né? Só desmembrei, né? Os 6 são 2 pedaços de quanto mesmo? De 3. Mas eu estou fazendo porque não está aí, né? Essa tabela limitou, né? Tá? E aí, ó, a gente já sabe que 1,2 ao cubo vai dar 1,728 vezes 1, se alguém tiver uma calculadora aí para fazer essa continha, só para a gente acelerar, 1,728 vezes 1,728. Poderia até aproximar para 1,72, tá? Só que eu estou fazendo com mais precisão. 98. Vou parar aqui, tá? Então, esse fator aqui, 1,2 elevado a 6, é 2,9859. Volto a falar, 6 gramas Rio vai dar isso pra gente, tá? Aqui eu estou fazendo a continha, mas ela vai dar. Porque ela sabe que o cara perde muito tempo fazendo isso. Esse é o fator durante 6 meses. Eu queria passar isso aqui para porcentagem. O que eu faço para passar para porcentagem? Tiro 1. Bom, se você tirar 1, vai ficar 1,9859 e multiplico por quanto? E multiplico por 100. É só deslocar a vírgula 2 casas. 198, perdão. 198,59%. Essa é a taxa pelo período de quê mesmo? Olha só, dá uma pausa. Eu gosto sempre de comparar. Está rendendo quanto um mês mesmo? Se fosse no juro simples, daria quanto? 120. 6 vezes... No juro composto, está dando quanto? Quase 200%, para você ter uma ideia. Olha como é que é um juro muito mais violento, é ou não é? Não é um juro muito mais violento. É isso que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Tá? Então... Qual é a tua preocupação se lá no dia da prova pedir taxa equivalente? Coloca o antes e coloca o que mesmo? Depois. Vê qual é o fator e vê quantas vezes esse fator vai trabalhar. Legal? Tá? Tem mais 3 exemplos que são diferentes. São detalhezinhos que aí a gente mata 6 gramas Rio. Aí a gente vai para a folha. Tá? Posso aqui ou alguém aqui? Alguém chegou agora? Quer tirar foto? Olha essa da 6 gramas Rio. E aí vocês vão ver que são 2 questões parecidas, né? Primeira pergunta que eu vou fazer. Está pedindo taxa o quê? Existe a taxa antes e a taxa... Então faça sempre aquele esquemazinho que eu falei para vocês. Ó. O antes e o que mesmo? E o depois. Sim ou não? Qual é a taxa o que mesmo? Qual é a taxa semestral, que é equivalente a uma taxa de quanto mesmo? De 20% ao bimestre. Qual é a diferença? Que aqui é 20%...
Aqui é de mês para semestre. É ou não é? Aqui é de bimestre para quê? Para semestre. Aí ele quer saber qual é a taxa equivalente. Então, muito cuidado só com isso, tá? Aqui é de mês para semestre. Dentro de um semestre, eu tenho quantos meses? Quantos meses? 6 meses. Vamos lá. Bom, se a taxa é equivalente, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o fator, é ou não é? É a primeira coisa. 20%, qual é o fator? Alguém me ajuda? 20% é a mesma coisa, né? O fator é 1, o quê? Não é 0,2. 0,2 é a taxa, dá na forma decimal. É fator 1,2. É aqui que eu queria que você guardasse e prestasse atenção. Porque a palavra semestre te lembra o número o quê? O aluno acha que sempre que tiver semestre vai estar elevado a 6. Tem aluno que é, fator 1,2, a semestre, é 1,2 elevado a quanto? Mas eu tenho que prestar atenção, em que unidade a taxa está. Aqui ficou elevado a 6, porque é de mês para quê? Dentro de um semestre, eu tenho quantos meses? Só que aqui não é de mês para semestre. Aqui é de quê? Bimestre. Eu vou só escrever aqui, ó. Aqui é de bimestre. Para quê mesmo? Aí olha a minha pergunta. Aí vou fazer novamente aqui. Dentro de um semestre, eu tenho quantos meses? 6 meses. Dentro de um semestre, eu tenho quantos bimestres? Tá? Não esquecendo que o bimestre é um período de 2 meses. Concorda não comigo? Bimestre é um período de 2 meses. Concorda não? Então, dentro de um semestre, eu tenho quantos bimestres mesmo? Então, o meu fator, ele vai ficar elevado a quanto mesmo? A 3 e não a 6. Porque eu estou convertendo de bimestre para quê mesmo? Para semestre. Olha para cá rapidinho. Janeiro, fevereiro. Março e o quê? Abril. Maio e junho. Olha para cá. Quantos meses eu tenho aqui? 6 meses. É um semestre? Sim ou não? Dentro de um semestre, eu tenho quantos bimestres? 3. É isso que eu estou mostrando para vocês. A conversão não é de mês para semestre. A conversão é de bimestre para quê mesmo? Na dúvida, divide 6 por 2. Porque quanto é 6 dividido por 2? Vale quanto? 3. Na dúvida é a operação de divisão que vai te ajudar. Olha, semestre são 6 meses. Dentro de um semestre, bimestre são 2 meses. 6 dividido por 2. Dentro de um semestre eu tenho 3 bimestres. Na dúvida, divide. Então, muito cuidado. Por isso que eu peço para montar esse esqueminha, para você saber o antes e o que mesmo e o depois. Não é de mês para semestre, é de que mesmo? De bimestre para que mesmo? Quer dizer, quantas vezes o bimestre cabe dentro do 3 vezes? 6 por 2, 3. Então, qual é o fator? É 1,2 ao cubo. 1,2 ao cubo eu já sei o valor. 1,2 ao cubo dá 1,700 e tira 1, 0,728. Multiplica por 100. E aí desloca a vírgula 2 casas. Qual é a taxa aí, né? Equivalente a uma taxa de quanto mesmo? De 72,8%. E sempre dá quebradinho, tá? Juro composto, que é o juro sobre juro. E olha só que interessante. Está rendendo quanto mesmo? 20%. Ao semestre, se fosse no juro simples, daria 60%. Daria ou não daria? Né? 20, 20, 20, é isso? Olha no juro composto, quanto é que está dando? 72,8%. Olha como é que é um juro mais violento, o juro composto. Então, sempre faça isso. Quem é o antes e quem é o que mesmo? Tomando cuidado que não é sempre de mês, né? Pode ser bimestre, pode ser trimestre, aí vai depender da situação, tá ok ou não? Dá uma copiada com a questão da prova da SES Gran Rio, tá? Quero ver agora, ó. SES Gran Rio. Qual é a taxa, o quê? Anual. Qual vai ser a taxa anual? Que é o que mesmo? É equivalente à taxa de quanto mesmo? De 10% ao... Então, atenção. O antes e o depois. Tudo bem? A taxa, ela não está ao mês, não está ao bimestre. Agora, a taxa, a referência está o que mesmo? Ao trimestre. Legal? Mais uma vez, taxa não faz nada. Quem faz é o que mesmo? É o 10%. Alguém poderia me dizer quem é o fator? O fator é 1, o quê? O fator é 1,1. Aí vamos ver quantas vezes esse fator vai trabalhar.
Cuidado, que não é de mês para ano. É de quê? Trimestre para ano. Dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres? 4 trimestres. Cuidado para não achar que são 3 trimestres. Tem aluno que faz a confusão. Como a palavra trimestre lembra o número o quê? 3. Tá? Ele, pô, tá elevado a 3, porque é trimestre. Não, mas você tem que comparar de trimestre para ano. Né? Dentro de um período de um ano, eu tenho exatamente quantos trimestres? Na dúvida, faz a operação de divisão. Ó. Um ano são 12 meses, um trimestre são o que mesmo? São 3 meses. 12 dividido por 3, então, dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres? Então, esse fator aqui vai trabalhar quantas vezes? 4 vezes. Ele vai trabalhar de 3 em 3 meses. Janeiro, fevereiro, março é o primeiro trimestre. Sim ou não? Né? Abril, maio, junho é o segundo trimestre. Julho, agosto e setembro é o terceiro trimestre. Outubro, novembro e dezembro é o quarto trimestre. Então, esse fator vai trabalhar 4 vezes. Então, qual é o fator ali? É 1,1 elevado a quanto mesmo? A 1,1 elevado a 4. Por que não ficou elevado a 12? Alguém poderia me dizer? Porque um ano são 12 meses, só se fosse de quê? De mês para ano. Um ano são 12 meses, mas não é de mês, é de quê mesmo? De trimestre. Então, faça sempre essa pergunta. Caramba, dentro de um ano eu tenho quantos trimestres? No ruim, divide. 12 por 3, 4 trimestres. No ruim, divide. Tá? Aí na tabela deve ter 10%, perdão, elevado aí a 4. Tá? Obrigado. 1,4641. Esse é o fator, né, por esse período aí, que está trabalhando 4 trimestres. Tudo bem ou não? Queria passar para a porcentagem. O que eu faço mesmo? Tiro 1, vai dar 0,4641. Multiplico por 100, é só deslocar a vírgula 2 casas, né? Vai ficar 46,41%. Aproximadamente essa é a taxa, tá aí, ó. 46,41%. Olha só, se fosse no juro simples, daria 40%. Daria ou não daria? 4 vezes 10, 40. No juro composto está dando 40 e... Olha como é que é sempre mais, né? Você vê como é que é um juro violento. Estão comigo ou não estão, gente? Isso é taxa equivalente. Se você for pegar nos livros aí, a gente fica até meio maluco, né? Porque é tanta fórmula, eles fazem fórmula de conversão, não precisa. É o fator que vai interagir com vocês, tá? Um último caso, que a Sesgan Rio pode colocar, e ela coloca, mas é um detalhezinho, tá bom? Depois a gente migra aí para começar a fazer as questões. Essa aqui, derruba em regra geral a galera, ó. Aproveitei o enunciado da outra. Mais uma vez ele está pedindo taxa o quê? Equivalente. Tem que ter o antes e o que mesmo? E o... Mas você vai perceber que tem alguma coisa aqui de ruim, de maligna naquela questão ali. Vou botar aqui o antes. Ele quer saber a taxa... Taxa o quê? Semestral. Né? É aqui que está o perigo, tá? E é claro que a maioria das bancas, quem for fazer FGV também, a FGV gosta disso aí. A FCC, FGV, a Sesgan Rio. Muita gente vai colocar aqui 60%, que é mesmo? Ao ano. E eu tenho que tomar cuidado com o que vem agora. Qual é a taxa semestral, que é o que mesmo? E equivalente. Existe uma taxa. Semestral, é isso que ele está falando para a gente. Que é equivalente à taxa de 60% o quê? Ao ano capitalizado, e eu chamei atenção no nosso último encontro aí de matemática financeira, que quem manda no problema é o regime de que mesmo? De como a minha capitalização, ela é o quê? Bi? Essa taxa aqui tem que estar o bimestre. A taxa sempre tem que combinar com o regime de que mesmo? De capitalização. Essa taxa aqui está o quê? E a capitalização ela é o quê? Combina ou não combina? Essa é a taxa falsa, é a taxa fake. É a tal da taxa nomi, e se eu trabalhar com a taxa nominal, eu vou me dar mal. Eles fazem isso em dia de prova. Né? Como eles têm feito isso, né, em dia de prova, e a galera tem quebrado a cara. Por quê? Quem manda no problema é a capitalização. Veja bem, como a minha capitalização ela é o que mesmo, Bia? Essa taxa ali tem que estar o bimestre. Então eles já fazem isso de propósito. Eles querem ver se o aluno está antenado. Caramba, o cara nem prestou atenção, que quem manda, atenção, não é o Jardim nem vocês, nem os caras. Isso é algo estabelecido pelo mercado financeiro. Quem manda é o regime de quem mesmo? De capitalização. Como a minha capitalização ela é o quê?
eu não posso trabalhar com a taxa anual. Essa é a taxa falsa, é a taxa nominal. Vou me dar mal se eu trabalhar com a nominal. Eu tenho que passar essa taxa que está o ano para quê mesmo? Para bimestre. Tem que passar para bimestre. Aí a minha pergunta é a seguinte, aí o que eu faço? É só dividir aqui. Dentro de um ano, eu tenho quantos bimestres? 6 bimestres. Mais uma vez, cuidar para não errar, tá? Porque a palavra bimestre lembra o número o quê? Tem aluno que vai chegar aqui e vai dividir por 2. Por causa do bimestre. Mas eu estou comparando bimestre com o que mesmo? Com ano. Dentro de um ano, eu tenho quantos bimestres mesmo? Eu tenho 6 bimestres. Na dúvida, 12 dividido por 2. Quanto é que vale 12 por 2? Vale quanto? 6. Faz a divisão. Então, para passar para bimestre, é só pegar aqui e dividir por quanto mesmo? Por 6. Um ano são 12 meses, são 6 bimestres. Não esqueçam disso. Tá ok? E aí alguém me ajuda? Então, 60 por 6 vai dar uma taxa de quanto? 10% ao que mesmo? Ao B? É com essa taxa que eu vou trabalhar. 10% a B. 10% o que mesmo? Ao bimestre. É só esse cuidar. Como a Cisgra Rio ataca a galera nisso daí? Então, se você estiver olhando uma questão de taxa, o quê? E você perceber que ela botou o regime de capitalização, ela quer que você transforme aquilo ali. Se você não fizer, você vai errar a questão. E vai encontrar nas opções, tá? Porque ela coloca a coisa errada nas opções. Então, volta aqui rapidinho. A capitalização é o quê? Essa taxa está combinando? Ela é verdadeira ou é falsa? Ela é chamada de taxa o quê? Então eu tenho que passar para bimestre. Por que eu dividi por 6? Porque dentro do ano eu tenho 6 bimestres. Então essa é a verdadeira taxa, né? É a efetiva. É a taxa efetiva. A gente só trabalha com taxa efetiva, não se trabalha com taxa nominal. A nominal é fake, é mentirosa. A efetiva vê de verdadeira. Então não esqueçam disso. Agora sim. Tá? Agora eu posso fazer a conversão. Bom, vamos ver qual é o fator. Alguém me ajudaria? 10%. Qual é o fator, por gentileza? 10%. Esse fator é o que mesmo? 1,1. Cuidado agora, tá? Estou passando de bimestre para que mesmo? Para dentro do semestre. Eu tenho quantos bimestres? 3. É só dividir 6 por 2, é ou não é? 6 por 2, 3. Então, esse fator, ele vai trabalhar exatamente quantas vezes? 3 vezes. 1,1 ao cubo. Estão entendendo como é que é? Essa é pior, porque por causa desse detalhe aqui, que a galera nem pensa, caramba, capitalização era bimestral, eu ia errar essa questão. Estão comigo ou não? Tá? De bimestre para quê mesmo? Para semestre. Dentro do semestre eu tenho quantos bimestres? Eu tenho 3 bimestres. Deu ruim, 6 dividido por 2, 3. A operação de divisão dá para você quantas vezes cabe ali dentro. 1,1 ao cubo a gente já sabe, dá 1,331, tira 1, vai dar 0,331. E multiplica por 100. Aí a gente acha a taxa. Desloca a vírgula duas casas. Qual é a taxa equivalente? É a taxa de quanto mesmo? De 33,1%. Se fosse no juro simples, estaria 30%, que é 3 vezes, né? No juro composto está dando 33,1%, você tem uma ideia. Tá? Então, guarda essa aqui no coração, tá legal? Por causa dessa capitalização aqui, que eles gostam muito disso. Dá uma copiada aí, por gentileza. Vamos trabalhar um pouquinho? Sim. Um ano são quantos bimestres? Por isso que eu dividi por 6. Não. Sim. O mercado permite que você faça isso. Que você faça essa divisão para. Aí permite, tá bom? Vamos trabalhar um pouco? Pega a sua folhinha aí de hoje, por gentileza. Essa aqui é a primeira folha, no verso dela, tá? Eu gostaria que você marcasse, por gentileza, a questão número 6. Então, no verso da primeira folha, tá? Questão 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 e 10, por enquanto. 6, 7, 8, 9 e 10, tá legal? A 6, sempre faz esse esqueminha, o antes e o que mesmo? E o... Toma cuidado para ver se a taxa está combinando com a capitalização, tá? Toma cuidado com isso, beleza? Tá? Se você precisar calcular alguma potência, eu acho que vai ter aqui na tabelinha, tá? Tá bem minúsculo. A questão 6, 7, 8, 9. Passei a 9 ou não? E a 10, tá legal? Tem uma questãozinha, faz devagar, tá? Que a gente sempre tem uma questãozinha desse tipo aí na prova. Alguém já percebeu que tem questão aí que a Cisgra Rio já dá a tabela? Tem ou não tem? Por exemplo, a questão número
Número 9, ela deu uma tabelinha aí na questão 9. Tudo bem? Beleza? Alguém já percebeu como é que a Sage Graham Hill faz esse trocadilho capitalizado, né? Taxa nominal. Se você não tiver só esse cuidado, você acaba errando a questão. Olha essa número 6. O que a Sage Graham Hill falou aí da número 6? Ó, a taxa de 40% ao bimestre, com capitalização o quê? Mensal, que é equivalente à taxa trimestral. Quer dizer, qual é a taxa trimestral? Na verdade, a pergunta é essa, né? Qual é a taxa trimestral, que é o que mesmo? Equivalente a essa taxa aqui. Bom, qual é o primeiro problema aí? Tá? E aí, mais uma vez, eu estou respeitando o que eu falei para vocês. Ó, o antes e o que mesmo? E o depois. Ele quer saber qual é a taxa trimestral, que é equivalente a essa taxa aqui. Qual é o problema disso daqui? Alguém poderia me dizer? É a capitalização. Olha para cá. A capitalização aqui, ela é o quê? E essa taxa, ela está o quê? Ela combina ou não combina com a capitalização? Não combina. Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Quem manda no problema é o regime de capitalização. Como a capitalização, ela é o quê? Essa taxa aqui, que é a referência, que é a que vai ficar aqui, ela também, obrigatoriamente, não é opção não, obrigatoriamente ela tem que ser uma taxa que é mesmo? Mensal. Então, eu vou ter que passar isso aqui para mês. Olha, e de bimestre para mês, é só dividir por quanto? Tudo. Então, se você não tiver esse cuidado, você vai errar todas as questões. E a Sage Graham Hill está fazendo isso. Ela dá a taxa base, né, num período diferente da capitalização. Então, capitalização mensal, taxa não pode estar o bimestre, ela tem que estar o mês. Então, para mês, é só dividir isso aqui por quanto mesmo? Por 2. Estão comigo? Então, qual é a verdadeira taxa que a gente chama de efetiva? É a taxa de 20% que é mesmo ao mês. Então, aqui está a taxa referência, ó. 20% ao mês. Se botar 40%, vai quebrar a cara, volto a falar. Então, quem manda no problema é a capitalização. Se a capitalização é mensal, a taxa referência, que é a que vai ficar aqui no antes, tem que estar um mês também. Estão comigo ou não, gente? Legal? Então me ajuda. Taxa não faz nada, quem faz é o fator. 20%, qual é o fator? Alguém me ajuda? O fator é 1, o quê? O fator, quer dizer, em um mês, né, mensal, é 1,2. De mês para trimestre. Aí é normal, né? Tá um mês, né? Dentro de um trimestre, eu tenho quantos meses? 3 meses. Então, o fator vai interagir 3 vezes. Qual é o fator trimestral? 1,2 elevado que mesmo? Ao cubo. Estão percebendo como é que esse cara parece muito? 1,2 ao cubo? Por isso que eu pedi para guardar o valor dele. Estão comigo ou não? 1,2 ao cubo dá 1,728. Esse cara parece demais nas provas de Sage Graham Hill e FGV. É incrível isso. Tá? Quero saber a taxa. Tira 1. Vai dar 0,728 e multiplica por 100. 0,728 vai dar... A taxa é de 72,8% ao trimestre. Tem isso nas opções? Qual seria a opção correta? Delta, é isso? Delta ou Bravo? Delta, opção correta da questão. Estão comigo ou não estão? Legal? Quantos acertaram essa daqui, por favor? Ficou onde? Pode falar, sem constrangimento. Fez aqui, né? Aqui botou 1,4. É porque botou 40%. Ah, tá ok. Mas foi ou não? Tudo bem? Tá? Tirou dúvida? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá? Então, eu não sei se tem 60% aí nas opções, tem? Tem 60%? Alguém pode dizer por que a Sage Graham Hill colocou 60% nas opções? Isso seria 60% se o juro fosse o quê? Se o juro fosse simples. Mas isso não é simples, isso é composto. Olha como é que deu mais, 72,8%. Eu não sei se tem 120%, tem? Não, né? Porque ela poderia ter feito 40 vezes 3, né? Ela poderia ter feito. Então, qual é sempre a armadilha? Olha para cá. A armadilha e o cuidado que você tem que ter, tá? Para saber a taxa base, tem que ver se ela está combinando com o regime de quê mesmo? De capitalização. Se tiver, beleza. Se não tiver, você vai lá e você faz a transformação, tá ok? Então, confirmando, ratificando o delta, tá? Questão número 7, vamos lá. 7. Sage Graham Hill, Caixa Econômica Federal, tá? Uma das últimas provas que a Sage Graham Hill fez da CEF. Qual é a taxa? Taxa o quê? Efetiva. O que é taxa efetiva? É a verdadeira, né? Alguém percebeu que dentro da palavra efetiva tem um V? Tem ou não tem? Esse V é V de quê mesmo? De
verdadeira. Já sabe que ele está falando, ó, eu quero a taxa verdadeira, tá? Qual é a taxa efetiva no sistema de juros compostos, equivalente a uma taxa nominal? Olha como é que a Sesgran-Rio nessa questão da Caixa Econômica. Dá uma pausa aqui. Ele quer saber qual é a taxa efetiva, o quê? Semestral. Ele quer uma equivalência, né, dessa para essa, tem que ser ao semestral. Só que ele fala que ela é equivalente a uma taxa nominal. Vê se ele não falou nominal aí. Falou ou não falou? Então, olha só, já uma dica. Se a Sesgran-Rio lá no dia da prova falar nominal, já sei que nominal é a taxa verdadeira ou a falsa? É que você não pode trabalhar. Então, a própria Sesgran-Rio já deu essa dica aí pro cara. Ó, essa aí é nominal, pô. Já estou te ajudando, falando para você que ela é nominal. Se você trabalhar com a taxa nominal, você vai se dar o quê? Vai se dar mal. Então ele fala, a taxa de 40% ao quadrimestre, capitalizado o quê? Então, olha só, a minha capitalização ela é bimestral. O que é isso, capitalização bimestral? É que está rendendo juros sobre juros de 2 em 2 meses. Né? Por isso que ele fala capitalização bimestral, né? Rende de 2 em 2. Você combina lá com o banco. Ó, eu quero que renda juros sobre juros de 2 em 2 meses. Tá? Só tem um problema. Como a capitalização é bimestral, essa taxa aqui também que tem que ter o que mesmo? Ao bimestre. Olha como é que ela não combina. Ela está o quê? Ó? E a minha capitalização ela é o quê, Bi? Ela não combina, não está batendo, entendeu? Os sobrenomes são diferentes. Então essa taxa é falsa. Eu não posso trabalhar com essa taxa. Ela é chamada de taxa nominal. Esse M de nominal é M de mentirosa. Se trabalhar com essa nominal, você quebra a cara. Então, vai ter que passar de quadrimestre para quê mesmo? Para bimestre. Olha, de quadrimestre para bimestre é só dividir por quanto? Por 2. Então o cara vem aqui, isso aqui morre, divide aqui por quanto mesmo? Por 2. Então isso vai dar uma taxa de 20%, não é isso? AB. O que significa AB? A ao bi? Então é com essa que eu vou fazer a conversão. Taxa de 20% ao bimestre. Ele quer passar de bimestre para semestre, é isso, não é? Estão comigo ou não? Aí atrás foi? Tá? Agora, taxa não faz nada, quem faz é fator. 20%, qual é o fator? Alguém me ajuda? É 1,2. Ao semestre, é porque esse 1,2, cuidado, semestre te lembra o número 6, não vai sair botando isso aqui elevado a 6, tem que ver o que você tem e para onde você quer ir. Tá o mês? Tá o que mesmo? Ao bi? Dentro do semestre, eu tenho quantos bimestres? Se for muito complexo, é só pegar 6 e dividir por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Então, dentro de um semestre, eu tenho 3 bimestres. Então, qual é o fator? 1,2 ao cubo. É isso, né? Vai dar a mesma coisa que aquilo ali, vai ou não vai? Né? Ué, qual é o problema? Né? São provas distintas, né? 1,728. Isso aqui é uma taxa, né, de 72,8%. Tem isso aí nas opções? Qual seria a opção? Não sei não? Ah, bravo, entendi falar não. Bravo, opção correta. Acabou a questão, tá aí. Foi ou não? Alguém já percebeu essa tendência de a Sesgran-Rio colocar a taxa diferente do regime de capitalização exatamente para pegar a galera? Tá bom? Interpretação. Foi ou não foi? Quantos acertaram essa daí, por gentileza? Vamos ver essa número 8. Sesgran-Rio é Transpetro. É isso aí. Qual é a taxa anual equivalente a uma taxa de 5% ao trimestre? É isso ou não é? 5% ao trimestre. Então, olha só. Aqui está o trimestre. De trimestre quer passar para quê mesmo? Não falou nada de capitalização, então a gente vai entender que essa aqui, né, é a taxa correta, beleza? Então, quer passar de trimestre para ano. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? 5%, qual é o fator? Alguém me ajuda? 1,05, não esqueça aqui, não é 1,5, 1,5 seria 50%. Toda vez que a taxa for menor que 10%, esse zero vai entrar. Então, 5%, o fator é 1, que mesmo? 0 é 1,05, tá legal? Esse é o fator. Bom, agora, não é de mês para ano, é de que mesmo? De trimestre para ano. Dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres? Se for ruim para calcular isso, pega 12 e divide por quanto? Por 3. Trimestre, lembra 3? Tá? Então, dentro de um ano, eu tenho 4 trimestres. Então, esse fator vai interagir 4 vezes. É 1,05 elevado a quanto? A 1,05 elevado a 4. Estão comigo ou não? Por que não está elevado a 12? Só se aqui fosse o quê? Mês, né? De mês para ano seriam 12, né? Mas é de trimestre para ano, tá? Por isso que eu falo, no ruim, tá? Se você não conseguir um ano, lembra 12. Trimestre, lembra 3. 12 dividido por 3. Então, dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres mesmo? Eu tenho 4. Na hora lá, você pode fazer essa continha, se você não conseguir converter, tá? Então, vai ter que fazer. Agora, acho que está na forma de porcentagem, tá ou não tá?
Eu não me lembro, porque foi até um motivo de crítica. Eu acho que no dia da prova, a Sage Gran Rio não deu a tabela disso aqui. Foi, né? A gente meteu o pau na Sage Gran Rio, por quê? Eu acho que o que tem que ficar em evidência aqui é se o aluno consegue fazer essa transformação. Não ficar fazendo conta. Até porque lá no banco vai estar tudo pronto. Vai ou não vai? No banco você não vai ficar fazendo esquema. Calma aí, alguém vai te perguntar a taxa equivalente, você espera que eu vou calcular. Pelo amor de Deus. Né? Já tem todo um sistema preparado, o programa já dá tudo para você. Né? A única preocupação que você vai ter lá no banco é de não fazer nada, porque o programa já dá tudo para você. Não é nada de conta, perdão, de conta, não é de... pelo amor de Deus, não é nada, tem gente que já tá... Não, nada de conta que eu tô falando, né? Você vai trabalhar lá, né? Vai ou não vai? Né? Você vai trabalhar, né? Vai atender clientes de 2 em 2 horas para cada cliente, vai trabalhar lá, mas estou falando de conta. Parece-me que no dia eles não deram isso aqui, o aluno teve que calcular no braço na prova da Transpetro. Aí é sacanagem quando o cara faz isso. Por quê? Né? O cara vai perder o que aqui? Tempo, né? Não é de repente que ele não sabe nem fazer a conta, mas ele vai perder tempo. Houve um problema desse na Sage Gran Rio. Depois disso, eles não fizeram mais esse tipo de maldade. Que isso aqui não serve para nada. Ninguém vai aferir aqui o quanto você conta. Não. O problema é só a conversão. É isso que interessa, né? É só para o cara perder tempo mesmo. Pegou uma dessa, tá lá na prova, já sabe fazer, deixa por último, porque aí você não perde tempo. Calma aí, eu já sei que vai sobrar tempo, aí eu faço essa continha. 1,5 vezes 1,5, o resultado multiplica por 1,5, sacanagem, não é nem 1,05, não é nem 1,5, é 1,05. Aí é sacanagem o cara fazer isso. Aí na tabela, tá, se você puder verificar para mim, 5% com 4, né? 5% com 4. 1,21, 5,5, legal? Aí tira 1, vai dar 0,2155, multiplica por 100 para passar para a porcentagem, e vai dar aí aproximadamente 21,55%. Tem isso nas opções? Tá aí, beleza, tá aí, a opção correta, a letra E, 21,55%. Estão comigo ou não estão? Beleza? Agora, foi rápido, ele tem que dar a tabela, pô. Eu até concordaria se ele não desse até o quadrado, eu aceito. O cubo eu já estou xingando a banca. Entendeu? Porque eu estou lá fora. Eu para calculador e faço para fazer o gabarito, mas o aluno está lá dentro. Né? Não tem só a prova de matemática, tem uma quantidade de questões das outras matérias. Aí é sacanagem alguém pedir isso. Aí o cara está mal amado, ele está infeliz na vida para fazer uma coisa dessa. Tá bom? 6, alguém aqui? 9. Dá uma pausa aqui na 9. Mais uma vez eu montando o esquema, o antes e o que mesmo? E o que ele quer. Qual é a taxa equivalente anual? Vê se não é isso que ele fala. Taxa efetiva. Eu acho que ele usa até efetiva aí. Usa ou não usa? Mais uma vez, esse linguajar financeiro da matemática efetiva é a verdadeira, né? Tá? É a nova, né? Que ele está querendo. Equivalente a uma taxa nominal. Olha, mais uma vez ele usando nominal. Se ele está usando a palavra nominal, já sei que essa é verdadeira ou é falsa. Tá, quer dizer, com certeza ela não combina com o regime de capitalização. E não combina mesmo, veja bem. A capitalização, ela é o que mesmo? E essa taxa, ela está o que? Ao ano. Não combina. A capitalização é mensal e a taxa está ao ano, por isso que ele chamou de nominal. Ele mesmo já está alertando o candidato. Olha só, eu já estou falando para você que é nominal. Se você trabalhar com essa taxa, você vai quebrar a cara, vai se dar mal. Então você vai ter que passar de ano para quê mesmo? Para mês. Aí de ano para mês, um ano são quantos meses? É só dividir por 12, é isso, né? Então o cara vem aqui e divide por 12. Tá? Isso aqui morre, vai dar uma taxa, e aí a taxa é verdadeira, de 1%, que mesmo? 1% ao mês, é isso, né? Então é aqui, ó, 1% ao mês, tá aí. Então ele quer converter de mês para ano. Tudo bem ou não? Alguém já percebeu em todas essas questões essa tendência dela botar, né, a taxa nominal diferente da capitalização? Exatamente, que muita gente não sabe disso. Aí o cara vai querer trabalhar com aquilo ali, vai quebrar a cara. Tá? Bom, taxa não faz nada. 1%, qual é o fator? Alguém me ajuda? 1,01. Esse é o fator. Tá? Bom, de mês para ano. Um ano são quantos meses? Então esse fator vai trabalhar 12 vezes. Qual é o fator então anual? 1,01 elevado a quanto? Aí a banca vai ter que dar isso pra gente. Mas aí alguém já percebeu? Ela deu o quê? Tudo menos elevado a 12, tá? Ela deu aí o elevado a 10.
Não. A 11 ela deu? Alguém poderia me dizer quanto é que é 1,01 elevado a 11, por gentileza? 1, aí depois, tudo que a galera esperava é que ela desse 1,01 elevado a 12. Mas ela não deu. Mas eu acho que ela pula para 13, não pula? Aí ela deu isso aqui, 1,01 elevado a 13. Quanto é que deu 1,01 a 13? 1,13. Então, ela deu essa daqui. Não vou até ignorar as outras. Tá bom? Ela deu essas duas aqui. Aí a galera, pô, mas... E o pessoal no dia da prova surtou, né? O pessoal que fez a prova aí foi nível superior para Transpreto. Vê se não é Transpreto que tá aí, por favor, ou não. Tá? Foi nível superior, a galera, caramba! Com certeza deve ser anulada essa questão, porque ela tinha que ter dado 1,01 elevado a 12. Mas ela fez de propósito. E aí, esquece um pouquinho isso aqui. Por exemplo, eu não sei se... Vamos recordar alguma coisa aqui. É aquela matemáticazinha básica que às vezes faz falta, né? E faz mesmo. E não se culpe se você não tem, né, essa matemática básica. O certo seria a gente fazer um curso de matemática, para depois fazer financeira. A gente já está, né, caindo dentro da cova dos leões. Isso aqui é a tal da multiplicação de potências de mesma base. Existe uma regrinha, e essa regra ela não muda, tá? Quando você está multiplicando potência de mesma base, existe uma regrinha, tá? Você pode ver, 2 ao cubo vezes 2 à quarta, as bases são iguais. Qual é a regra quando você multiplica a potência de mesma base? A banca fala para você repetir a base, e alguém lembra? E somar os expoentes. Ela fala isso, ó, repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 mais 4. É claro que o meu objetivo não é calcular isso. Isso vai dar 2 elevado a quanto mesmo? Isso vai dar 2 elevado a 7. Por exemplo, está lá fazendo uma prova, aparece isso aqui, ó, 1,02 elevado a quinta vezes 1,02 elevado a sexta. Isso daqui, ainda que a base seja decimal, isso aqui é uma multiplicação de potência de quê mesmo? De mesma base. A base não tem que ser só inteira, não. Pode ser decimal a base, qual é o problema? Isso aqui é uma multiplicação de mesma base. Qual é a regra quando eu estou multiplicando a mesma base? Repete a base, faz o quê? E soma os expoentes. Então isso aqui vai dar 1,02 elevado a quanto mesmo? A 1,02 elevado a 11. Concorda ou não comigo? Tá? Isso é uma matemáticazinha básica, né, que fica esquecida. Por quê? Porque não faz parte do nosso dia a dia. Eu não vejo necessidade e eu não consigo nem vou mensurar o grau de inteligência de alguém por saber isso ou não. A inteligência vai além disso. Mas por que você está trazendo isso agora? Porque eu preciso de 1,01 elevado a quanto? Ele me deu 1,01 elevado a 11. E eu preciso de 1,01 elevado a 12. E aí, se você perceber um detalhe interessante, eu tenho que procurar, né, escrever isso aqui. Eu vou usar esse, cara. Poderia até usar esse, mas eu vou usar o menor. Eu vou desmembrar 1,01 elevado a quanto? A 12. O que é 1,01 elevado a 12? Olha para cá. É 1,01 elevado a quanto? A 11. É ou não é? É ou não é? Já que eu não tenho elevado a 12, eu tenho elevado o quê? A 11. Olha, eu tenho 12 pães. 12 pães. Dei 11 pães para ela. Quanto é que está sobrando para ela? Um pão só. É isso ou não é? Eu estou desmembrando 12 em 2 pedaços. Aí eu estou fazendo do pão para você entender. Já que eu não tenho 1,01 elevado a 12, eu vou procurar escrever esse cara usando essa informação aqui que eu tenho. Eu preferi usar a primeira informação. Caramba, 1,01 elevado a 12 é 1,01 elevado a quanto? 11. Então olha para cá. Eu tenho quantos pedaços no total? Hein, galera? Já usei quantos? Tá sobrando o quê? Um pedaço. Olha para cá rapidinho. 1,01 elevado a 12 é a mesma coisa que 1,01 elevado a quanto? A 11 vezes 1,01 elevado a 1. Alguém pode me dizer um detalhe interessante? Isso aqui é uma multiplicação de potência de quê? Qual é a regra quando eu estou multiplicando potência de mesma base? Repete a base. Se você juntar isso aqui novamente, você tem 1,01 elevado a 12. Olha o que a banca Cisgranil queria, que você quebrasse esses 12 pedaços que você tem aqui, né? Esse 12 aqui em 2 pedaços. De 11, que é o que você tem, e vai sobrar um pedacinho para cá. Que você desmembrasse isso aqui numa multiplicação de potência de quê mesmo? De uma multiplicação de potência de mesma base. Agora, em dia de prova, alguém perceber isso, às vezes é cruel, pô.
Poderia fazer, só que aí ele vai usar divisão. Não, a média não dá certo. Não é proporcionalidade. Somar, não dá certo. Não dá certo. Ela está perguntando se não poderia fazer a média, somar e dividir por quanto? Por 2. Não dá certo. Você tentar a média aí, você não vai conseguir. Pode até, coincidentemente, pode achar, mas fundamentalmente está errado. É isso que eu estou falando. Entendeu? Às vezes, né, a gente usa meios que não estão corretos, mas, coincidentemente deu a mesma coisa, deu a resposta. Tá? O que ele queria é que a gente abrisse aqui. O que eu tenho é elevado a 11. Eu preciso de elevado a quanto? Bom, então eu vou abrir isso aqui. O que é 12? É 11 mais 1, é ou não é? Então isso aqui é 1,01 elevado a 11 vezes 1,01. 1,01 elevado a 1 vai dar 1,01 elevado a 1 mesmo. Então alguém me ajuda? Você sabe, você tem o valor de 1,01 elevado a 11? Tem ou não tem? Quanto é que vale 1,01 elevado a 11? Vale quanto? 1,11 o quê? Vezes 1,01 elevado a 1 vai dar 1,01 mesmo. Ah, Jardim, me diz que eu vou ter que fazer essa conta lá no dia da prova. Sim ou não? Claro que vai ter que fazer. Aí, no momento desse, eu peço para você lembrar do quê? Da tua situação que você precisa passar na prova. Né? Se essa questão é a questão que vai te jogar lá dentro, vai fazer. Poxa, mas sacanagem o cara colocar uma questão. Eu estou lá na prova e o aluno está lamentando lá na prova. Pô, 1,0. Pô, por que o cara faz uma coisa? Por que já não botou? O tempo que você está se lamentando, você já está fazendo a conta, pô. Então, se você tiver que fazer a conta, qual é a minha dica? Faça. Não vá para o muro, né, das lamentações de Jerusalém. Não adianta. Tem aluno que vai ficar se lamentando e já se passaram 5 minutos, já tinha feito a conta já. Tá? Então, é 1,1157 vezes 1, o quê? 1,01. É fazer a continha mesmo. É claro que eu não vou ficar perdendo esse tempo. Alguém chegou a fazer isso aí, por gentileza? 1,126857, é isso? Tá? Esse é o fator, tá? 1,12. Ela poderia ter feito isso, né? Já dá, né? Foi para sacanear o cara. Também o cargo lá da Transpetro era um cargo bom, era um salário inicial de 13 mil e pouco. Então isso também é proporcional, né? Não tem jeito. Vamos lá? Tira 1, vai dar 0,126857, multiplica por 100 para passar para a porcentagem. Só deslocar a vírgula 2 casas. Dá aproximadamente, não sei se tem isso aí, 12, o quê? Tem isso nas opções? Letra A, alfa, opção correta aí da questão, tá? Brincadeira, né? Mas por que eu trouxe essa questão? Eu poderia não ter trazido. Eu trouxe para você ver, caramba, se aparece uma dessa agora, o cara já sabe que ele pode desmembrar aquilo ali. Abriu o 12 numa que você tem e vê o que está faltando. São 12 pedaços, já usei ontem, está sobrando aí um pedaço aí para matar a questão, tudo bem? Você deve ter bugado, olha para cá. Um semestre são quantos meses? Hein? Só para treinar, um semestre são quantos meses? 6. Um quadrimestre são quantos meses? 4. É isso, né? Se você quiser passar de quadrimestre para semestre, é só você multiplicar por 1,5. Muita gente não sabe disso. Aliás, a grande maioria dos alunos que foram fazer essa prova, essa questão, não mataram a questão porque não sabiam dessa transformação. Se você quiser passar de quadrimestre para quê? Para semestre, é só você multiplicar por 1,5. Alguém experimenta só multiplicar 4 por 1,5. Né? Se você multiplicar 1,5 por 4, olha só. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, vai dar quanto? 6. Olha como é que bate certinho. Mas muita gente vai para a prova, né, sem saber dessa que é uma transformação mais complexa mesmo. Passar ou de semestre para quadrimestre ou vice-versa, né? É mais complexo isso daí. Né? Se quiser passar daqui para cá, multiplica. Se quiser fazer o contrário, é só dividir por 1,5. Eu trouxe essa questão para alertar vocês, né? A galera não fez essa questão, não é porque não sabia taxas equivalentes, não. É porque não sabia dessa transformação. E aí vamos para essa questão aqui, questão número 10. Aí é sacanagem, cara. Aí que o cara resolveu, o cara não errou a questão por causa da matemática financeira, da matemática básica. Que é muito comum quando ele fala bimestre, trimestre, é ou não é? Mas quando ele associou quadrimestre com semestre, pô, vai dar quebrado e dá quebrado. Se você pegar 6 e dividir por 4, vai dar 1,5. E aí vamos ver essa questão número 10, que ele fala aí.
Qual é a taxa nominal ao ano? Olha, já está chamando a desgramada de nominal. A taxa nominal ao ano capitalizado o quê? Bom, está falando de equivalente, que é equivalente à taxa nominal, né, de 31,5% ao semestre capitalizado. Já matou a galera. Matou ou não matou a galera? Tá? A taxa... Vou só escrever aqui para a gente entender. A taxa nominal, é isso, né? Ao ano. Vamos devagar aqui rapidinho, olha para cá. O antes e o quê? E o quê? O antes é essa daqui, beleza ou não? É a que ele dá pra gente, sim ou não? Só que essa aqui tá com problema. E ele até falou para você que ela tá com problema. E ele a chamou de taxa o quê? Olha, eu quero que você calcule uma taxa equivalente a essa taxa daqui, ó. Então, essa que ele dá pra gente, a que ele dá pra gente é sempre a taxa antes. É a partir dela que a gente vai calcular a equivalente. A taxa depois. Só que aqui tem um problema. A tua capitalização, ela é o que mesmo? E essa taxa tá o quê? Então, a minha primeira pergunta, ela combina ou não combina com a capitalização? Então, primeira providência, você vai ter que passar de semestre para quê mesmo? E aí já foi um problema sério no dia da prova para o aluno. Caramba, Jorginho, como é que eu faço para passar de semestre para quê mesmo? Para quadrimestre, que muita gente não conseguiu visualizar isso. Toda vez que você tiver que passar de semestre para quê mesmo? Para quadrimestre, é só você dividir por 1,5. Porque 6, que lembra semestre, 4, que lembra quadrimestre, 6 por 4 dá 1,5. E a galera que não sabia desse detalhezinho? E aí você vai julgar um aluno desse? Não, porque não faz parte do dia a dia. Então, se você quiser... Fala. Tá? Se você quiser passar, vamos converter aqui, você vai chegar aqui e vai dividir por quanto mesmo? Por 1,5. Tudo bem? Anota aí, legal? Sim ou não? E aí eu vou ficar com 31,5 dividido por 1,5. Eu acho que isso aqui vai dar bonitinho, tá? Vai dar quanto? 21%, tá? Deixa eu só puxar aqui. A taxa de 21% ao que mesmo? Ao qual? Agora sim, combina com o regime de que mesmo? De capitalização. Alguém já percebeu um detalhe interessante? Ele botou 31,5, botou ou não botou? Que já é ruim, mas quando você dividiu por 1,5 ficou bonitinho. Era isso que ele queria. Na verdade, a intenção dele era essa. Pô, vai dividir por e-mail para ficar bonitinho. Então, essa taxa aqui é de 21%, o que mesmo? Ao bimestre não, perdão, é de 21%. Essa taxa é de 21% ao quadrimestre. Estão comigo ou não estão? Tá legal? Então, todas as vezes, eu trouxe essa, porque também nunca mais apareceu uma dessa. Acho que causou um estrago tão grande, né, que o cara ficou traumatizado, né? Pô, arrasei com a banca. Essa situação aqui. Então, capitalização quadrimestral, taxa tal semestre, eu tenho que passar de semestre para quadrimestre. É só dividir por quanto mesmo? Por 1,5. Então, essa é a verdadeira taxa. É com essa taxa aqui que eu vou trabalhar. De 21%, perdão, o que é mesmo? Ao quadrimestre. Só que, mais uma vez, taxa não faz nada. Quem faz é o fator. 21%, qual é o fator? Alguém poderia me dizer? O fator... 21%, o fator vale quanto mesmo? 1, então ele quer passar daqui para cá. Isso? 1,21. Bom, deixa aqui, que horas são, por favor? Que eu não quero avançar o intervalo não. 10 e... Tá? 15 minutinhos de intervalo, a gente volta e eu vou complementar essa daí, que eu quero falar um outro detalhezinho, senão vai avançar mais. Tá legal?